A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas e hoje, mais uma vez, estamos aqui no nosso estúdio número 2 para recebermos nossos convidados. Hoje, surpresa para você, e nem havia dito nada, mas hoje nós temos convidados aqui na nossa programação do Respondendo Suas Dúvidas. O tema de hoje, para você participar da nossa programação, seriam falsos profetas, ou seja, será falsos profetas, né? Toda pergunta que você tiver, toda dúvida que você tiver sobre falso profeta, o poder de um falso profeta, artimanha dos falsos profetas, dúvidas sobre falsos profetas, sobre profecias falsas, você pode fazer aqui através do WhatsApp 96504-9910. Como os ouvintes participam no segundo bloco, ou seja, nós temos meia hora aqui com os nossos convidados, depois eu abro para a pergunta dos ouvintes, você hoje tem meia hora apenas para fazer a sua pergunta aqui para nós, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre falsos profetas, sobre falsas profecias, sobre indivíduos infiltrados dentro da igreja, você pode fazer essa pergunta. WhatsApp 96504-9910. 96504-9910. Eu estou recebendo ele novamente aqui no programa, Bispo Everton Alves, bacharel de Teologia, do Centro Educacional de Teologia das Assembleias de Deus, capelão, professor de Teologia da Capelania e Escola Bíblica do Centro de Estudos Plena Fé e professor e apresentador do programa Vida Teológica pela Rádio Vida 96,5 em São José dos Campos, bispo da comunidade cristã Plena Fé em Cotia. Bispo Everton, prazer recebê-lo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Bispo Emerson, bom dia, Pastor Luciano, a todos da produção da Rádio Dorimais. É sempre uma alegria poder estar retornando aqui. Gostaria até já de antemão desejar um feliz ano novo a toda a nossa audiência, aquele que nos acompanha. Primeira vez que nós estamos aqui no ano e creio que vai ser um debate muito produtivo, né? Nessa sexta-feira 13, vamos falar sobre falso profeta, vai ser muito bom. Está certo. Pastor Luciano Escala, graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Bioética Pastoral da Saúde, pós-graduado em Comunicação de Gestão Executiva, diretor responsável de uma casa de recuperação para dependentes químicos e responsável por um projeto social solidário com distribuições de refeições a moradores da rua no centro de São Paulo, pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênçãos, pastor Luciano Escala, bom dia. Bom dia, Bispo Everton, bom dia toda a equipe, toda a produção da rádio e você que está aqui conosco prestigiando essa audiência na sexta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance e que seja um programa muito produtivo. Envie suas dúvidas e nós estamos juntos. Tenho certeza que nós vamos falar de coisa boa aqui para vocês. Está certo. Bom, todos esperavam, até mesmo meus convidados, que nós iríamos falar sobre falsos profetas de outras igrejas, né? E aí seria muito fácil, a gente ia ficar naquele negócio, não, porque aquela igreja tem o falso profeta, aquela outra é muito estranha, aquela outra é muito esquisita. Mas convidados, nós hoje vamos falar sobre falsos profetas dentro das nossas igrejas. E aí, como é que fica essa questão aí, o falso profeta dentro dos nossos ministérios? Por quê? Eu vou citar aqui muitas passagens bíblicas, até mesmo a parábola do joio e do trigo, ela demonstra, né, que no meio do trigo existe o joio, não há como você tirar o joio do meio do trigo. E o que acontece? O problema está que muitas pessoas hoje têm dificuldade, talvez quando o apóstolo Paulo citou sobre os dons espirituais, que ele citou sobre o dom de discernimento de espíritos, talvez esse seria o dom que Paulo deveria de explicar mais, de falar mais, de se aprofundar mais, mas pouco a Bíblia fala sobre isso. E nós vemos até mesmo na época dos apóstolos a dificuldade de discernir os espíritos, né? Então vou começar com a minha primeira pergunta aqui para os nossos convidados. Vamos citar o exemplo de Judas, o pastor Luciano, bispo Everton. Nem os apóstolos perceberam que Judas era um traidor. Ficou até o último tempo com Jesus
e só depois de muitos dias perceberam a falta de Judas. Você pega o final da Bíblia aqui no livro de João, pastor Luciano, bispo Everton, João chegando ali para Pedro I chegando para Jesus, e Jesus falando, ó, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, se tu me amas. De repente chega João e pergunta, Senhor, quem é o traidor? Né? Quem é o traidor? Ou seja, Jesus havia morrido, ressuscitado, Judas sumiu, ninguém sabia onde estava Judas, porque ele já havia até mesmo se enforcado, mas naquela época não tinha uma mídia, uma televisão, um rádio para anunciar, ó, Judas, o apóstolo Jesus, se matou. Então, eles demoraram muito tempo para saber que Judas havia se enforcado. E o João pergunta para Jesus, quem é o traidor? O pastor Luciano, como é que uma pessoa, ela fica 3 anos e meio junto, né, 3 anos e meio junto com os outros apóstolos, veja, apóstolo, estou falando de apóstolo de Jesus, estou falando membros de igreja, estou falando apóstolo de Jesus. Judas Iscariotes, ele fica 3 anos e meio com os apóstolos. Na hora da ceia, na hora da Páscoa, da celebração da Páscoa, Jesus pega o pão molhado, dá para Judas, né? Ele falou, aquele que eu der o pão molhado é o traidor. Ele vai lá, ensopa o pão no coisa, sai pingando ainda com vinho, entrega para Judas. Judas come aquele pão molhado que ele falou que era o traidor. Os outros apóstolos simplesmente parecia que existia uma cegueira, eles não conseguiram enxergar que Judas era um falso profeta. É um falso, ele estava ali, o próprio Jesus falou, eu escolhi 12 e um de vós é o diabo. E eles não conseguiram perceber isso. Como que um membro faz, pastor Luciano Scala, esse tema de hoje é complicado, como que o membro vai fazer para distinguir o falso profeta dentro da igreja, suas considerações iniciais? Bom, bispo, primeiro, esse tema ele é extremamente pertinente, extremamente importante, relevante para nossa época, para nossa geração, porque nós estamos literalmente lidando com falsos profetas. E nós tivemos a experiência durante todo o período das eleições. Quantas profecias, quantas profetadas foram dadas, né? E nós podemos ver, presenciar pessoas de nome, pastores, líderes de nome, que lançaram profecias que não tinham nada de Deus. Pois bem, o bispo apresentou aqui hoje o exemplo de Judas. Eu tenho para mim que Judas, ele se deixou influenciar pelo maligno. Ele se deixou levar pelo adversário. Poderia ter sido diferente, isso no meu ponto de vista. Porém, ele se deixou levar. Quando nós falamos de falso profeta ou de anticristo, nós estamos falando de pessoas que são parecidas, próximas. Não são cópias distantes, mas são parecidos. Quando alguém tenta passar adiante uma nota falsa, é uma nota que ela é muito parecida com a verdadeira. E se a pessoa não tiver atenção, ela vai pegar uma nota falsa. O falso profeta é igual. Ele não vem com chifre, ele não vem, né, com aquela aparência que nós conhecemos. Dante Alighieri fez uma caricatura, uma pintura acerca do diabo, não é dessa forma. Tem um texto da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, do versículo 15 ao 20, que fala para nós termos cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Como nós percebemos então, pastor, já que a pessoa vem vestida de pele de ovelha, como a gente consegue perceber? Primeiro, discernimento do Espírito Santo, busque o discernimento. Em segundo lugar, observe os frutos que a pessoa tem produzido, porque nós conhecemos uma árvore através dos seus frutos. Então são algumas ideias, algumas noções que nós podemos perceber se é um falso profeta. João, capítulo de número 12, fala daquela reunião onde estava Jesus em Betânia com as irmãs de Lázaro. E o Judas estava ali, interessado no valor no preço daquele perfume. Por que não pegou esse dinheiro e se deu aos pobres? E a Bíblia vai dizer que ele não tinha cuidado com os pobres. Ele queria o dinheiro que estava ali dentro. Ou seja, ele dava indícios que ele era um falso, que ele não era verdadeiro. E o falso profeta, bispo, ele dá indícios.
ele é contra a palavra, então em algum momento ele vai deixar brechas, onde nós vamos conseguir perceber, conseguir notar que ele não é verdadeiro, mas ele é um falso profeta. Está certo, durante aqui o decorrer do nosso programa estaremos dando várias dicas para que você reconheça o falso profeta dentro da tua igreja, né? Dentro da tua igreja. Hoje nós não vamos falar de falsos profetas de outros ministérios, não. Vamos falar do nosso, bicho, mas toda igreja está sujeita a isso sim, toda igreja. O próprio Jesus deu esse exemplo, ele tinha 12, um era falso profeta. Então estava ali dentro, infiltrado, era do mal, ele queria derrubar pessoas, ele queria roubar, ele queria fazer o mal, né? E daqui a pouquinho nós vamos à segunda pergunta, que é muito importante, mas antes deixa eu colocar aqui as considerações iniciais do Bispo Everton, fazendo a mesma pergunta e até lendo o trecho para o senhor, Bispo Everton, ó, quando, aqui no último capítulo do livro de João 21, 20, ó, então Pedro voltando-se viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Então não era qualquer discípulo, era o discípulo do amor, o cara que viveu o amor, aquele que viveu mais tempo, o último apóstolo a morrer, aquele que ficou até a virada do século, de tanto amor que ele tinha para com Jesus. Não fala de qualquer um, não, fala o discípulo amado, a qual na ceia reclinou o peito sobre Jesus, demonstrando que ele era uma pessoa que realmente amava. E pergunta, ó, Senhor, quem é o traidor? Poxa, quem é o traidor? João não conseguiu identificar o traidor. Embora Jesus falasse claramente, né, que ele ia dar o pão molhado para o traidor, né, embora Judas já tivesse demonstrado ali várias vezes, certamente isso que o pastor Luciano falou, Judas fazia, ele ficava, mas eu não concordo muito com o que Jesus faz não, Jesus ele é muito amoroso, eu se estivesse no lugar dele seria mais duro, eu acho que Jesus ele é muito complacivo, eu acho que eu se fosse Jesus pegava as ofertas e ajudava mais os pobres, acho que ele pensa pouco nos pobres, então sempre tinha aquele espírito de crítica dentro da igreja, que é um indício aqui que o pastor Luciano contou, para nós tomarmos cuidado com os membros da nossa igreja, porque eles podem apresentar essas situações também. Bispo Everton, a mesma pergunta para o senhor, se João, o apóstolo do amor, não identificou o traidor, nós, meros leigos aqui, seguidores de Cristo, conseguimos enxergar um traidor, conseguimos enxergar o falso profeta dentro da nossa igreja? Essa é uma questão que não é difícil, porém é bastante complexa. Porque assim, eu tenho até pouco a acrescentar aquilo que o pastor Luciano disse, porque ele já sintetizou como identificar um falso profeta, né? Nós conhecemos, obviamente, pelos frutos, conhecemos ele principalmente porque ele se torna inimigo da sã doutrina. O falso profeta é um introdutor de heresias, né? 2 Pedro 2,1 fala sobre isso. E 2 Pedro 2, inclusive, do 1 ao 3, ele dá alguns indícios. É isso que o pastor Luciano falou. Sempre o falso profeta vai deixar alguns indícios. Ele deu o exemplo da cédula e a gente vê isso com outros produtos também. Por exemplo, você pega uma peça de roupa, um aparelho eletrônico. Às vezes você coloca o falso do lado do verdadeiro e é difícil de você distinguir. Exatamente. Tamanha é a similaridade entre os dois. Tênis de hoje, vem até a caixinha lá da Nike, da Adidas, você vê a caixa do tênis igualzinho. Pois é. Então veja que a semelhança é muito grande. Porém, sempre há algum indício. Fica algum resquício que tem como a gente discernir e identificar que ali está uma falsidade, né? 2 Pedro 2,1 fala sobre este falso profeta como um introdutor de heresias. É alguém que geralmente arrebanha um grande número de seguidores, porque geralmente o seu discurso é um discurso persuasivo, é um discurso que geralmente afaga a alma daquele que ouve. Então, né, sempre a pessoa que ouve, ela se vê naquele discurso, então ela costuma seguir muito essas pessoas. E geralmente é uma pessoa interesseira, quer seja por dinheiro, quer seja por algum interesse escuso, algum tipo de poder, enfim. A Bíblia também nos ordena, lá em 1 João 4,1, que nós devemos examinar a vida do profeta. A própria vida do profeta, a forma dele se compor, o seu comportamento na sua igreja, na sua família, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, vai dar algum indício de se ele é verdadeiro ou não. Uma outra coisa importante, geralmente o falso profeta não tem somente a Bíblia como sua fonte de autoridade. Sempre é alguma experiência, alguma coisa que ele vivenciou, que por muitas vezes ele coloca como acima da própria Bíblia. Então, ele nega a verdade bíblica e ele tenta introduzir a sua heresia embasado principalmente na sua experiência.
Está certo. Bom, você pode fazer as suas perguntas. Olha, corre para fazer a sua pergunta. 96504-9910. Estamos aqui com os nossos convidados hoje falando sobre falsos profetas, principalmente dentro das nossas denominações, né? Para as pessoas não ficar, o bispo está falando mal de outras igrejas, o pastor Luciano está falando mal de outras igrejas. Não, estamos falando dentro da nossa igreja, né? Do corpo de Cristo. Olha, Jesus tinha um falso profeta entre os seus apóstolos. Então, se o próprio Jesus teve um falso profeta entre os seus apóstolos, por que nós não podemos ter na nossa igreja? Paulo tinha muitos. Cada igreja que Paulo passava, ele tinha lá um exemplo de um falso profeta, um que se levantou contra a graça, um que se levantou contra o evangelho e trouxe muitos problemas para Paulo. Então você pode fazer as suas perguntas, WhatsApp 96504-9910, você que está fora de São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, você que está aí no norte do Brasil, prefixo 11, faça a sua pergunta aqui para os nossos convidados, 96504-9910, pode mandar áudio ou texto para você colocar as suas perguntas. Voltando ao pastor Luciano Scala, a gente sempre espera o falso profeta vindo de outra igreja, de fora, né? Por exemplo, a pessoa que ela protege a sua casa, ela está esperando o quê? Que o bandido, né? Não que ela está esperando o bandido, mas se aparecer um bandido, o bandido vai vir de fora. É um cara desconhecido, de outro bairro, de outra... Quando a pessoa ela é atacada pelo próprio familiar, por exemplo, o próprio familiar vai assaltar a casa da pessoa, a pessoa não espera. E muitos evangélicos, será que muitos evangélicos não têm errado, pastor Luciano, por esperar, né, o falso profeta vindo de outros lugares? Porque ele fala aqui, não, do nosso meio, né, pô, eu conheço o pastor Luciano, conheço o seu João, conheço a Dona Maria, conheço o seu José, conheço os membros da igreja. Ela jamais vai esperar que lá do meio, né, da igreja, tem uma pessoa que às vezes seja falsa. Ela não espera isso. E será que não é esse o grande erro do cristão? Não esperar, porque Jesus disse, tem o joio e o trigo, tem as ovelhas e os cabritos. Tinha os apóstolos de Jesus e tinha Judas. Então foi do meio, o problema nasceu ali do meio, o traidor estava ali no meio deles. Será que esse não é o erro da igreja hoje, pastor Luciano? Exatamente, porque a colocação do bispo ela é importante, porque fala que ele vem do nosso meio. E os apóstolos, sobretudo Paulo e o próprio Cristo também, ele fala desse falso que vai surgir, que aparece no meio. E a identificação ela se torna um pouco mais difícil, porque a pessoa ela chega trazendo uma imagem, ela chega até nós com aquele formato, com aquela bondade, cheio de aparentes boas intenções, e de repente ela começa a desenvolver características de um falso profeta. Então é muito importante nós que somos pastores, dirigentes de igreja, sobretudo, buscarmos manter a igreja saudável. Porque a partir do momento que você alimenta a igreja de forma saudável, biblicamente, isso é importante, biblicamente saudável, a partir do momento que você vai alimentar a sua igreja com boas palavras, com boas pregações cristocêntricas, pregações que estão centradas não é na frase de um ou de outro, mas é na Bíblia. A partir do momento que você traz a saúde para a tua igreja, quando vai surgir o falso profeta, vai ser mais simples para identificar. Se você chegar para uma pessoa que trabalha num banco, um caixa de banco, e você coloca dinheiro, cédulas ali de dinheiro na mão dessa pessoa, que são verdadeiras. Se coloca uma falsa no meio, por que ela vai identificar logo? Não é porque ela é especialista em falso, ela é especialista em verdadeiro. Então quando vem um falso, na hora já identifica. Então isso é importante, manter a saúde da igreja. Porque quando o falso aparece em nosso meio, a gente já consegue identificar imediatamente. É isso aí, muito bacana, hein? Muito bacana a ponderação do pastor Luciano Scala. Você tem que ser especialista no verdadeiro, né? Especialista no verdadeiro. Identificar, né? Tem pessoas que elas acham, o bispo Everton, mas eu estarei julgando, né? E a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Olha, eu acho que é o versículo mais mal interpretado da Bíblia, né? Porque o próprio apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que o homem espiritual julga todas as coisas. Então como não julguei para não ser julgado? Jesus está dizendo que na medida que você julgar, você vai ser julgado também, né? Então você não precisa se privar de julgar, você tem que julgar. O homem espiritual julga todas as coisas.
E às vezes a pessoa ela fica naquele, né? Ah, mas eu não posso julgar. Eu não sei, Bispo Everton, sabe aquele membro novo que entrou aqui na igreja? Eu não sei, tem alguma coisa que não passa aqui na garganta, sabe? Eu não sei se eu tô julgando segundo a carne, se eu tô julgando segundo o espírito. Não sei, ele tem uns comportamentos assim que eu acho errado, mas ai, eu não posso pensar nisso, tá amarrado em nome de Jesus. E aí, e aí que o falso profeta muitas vezes ele se aproveita, né? Porque a igreja não percebe, né? Jesus nos compara a ovelhas, né? A ovelha é muito fácil de se perder, então a ovelha fica lá, a ovelhinha fica lá, e às vezes acaba não percebendo essas questões. A mesma pergunta eu faço pro senhor, como fazer nessa questão aí? Porque a gente nunca espera que o ladrão ele venha de dentro da nossa casa, né? Sempre o ladrão vai vir de fora. Então a gente põe câmera lá no lado na calçada, põe câmera na garagem, né? Põe do lado de fora. Internamente, a gente não se preocupa, né? Porque os do nosso não vão fazer mal pra gente. E às vezes o mal tá lá no meio, como aconteceu com o Judas Iscariotes que estava com Jesus, né? É verdade. Como citou o pastor Luciano, Mateus 7, ele falou que esses falsos profetas, eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, tem uma aparência de piedade. Então, geralmente, pode perceber, essas pessoas estão sempre preocupadas em fazer o bem ao próximo, tem sempre uma palavra de ânimo para trazer para você, ele é uma pessoa pacifista, é uma pessoa geralmente calma, serena, não é uma pessoa exaltada. E olha que interessante, muitas pessoas têm um equívoco de achar, porque geralmente, como eu disse, essas pessoas elas conseguem angariar, esses falsos profetas conseguem angariar seguidores, porque são persuasivos, tem sempre uma palavra que vai ludibriar as pessoas, e geralmente eles vêm acompanhados de sinais e maravilhas. E é aí que é o grande equívoco das pessoas. Então, a pessoa vê o falso profeta sendo, entre aspas, usado por Deus, e muitas vezes usado mesmo por Deus, de fato, e pensa que aquilo é uma autenticação de Deus para aquele homem como ele sendo uma pessoa de Deus, né? E não é, porque o próprio Deus, o próprio Jesus falou que no dia do juízo muitos chegarão para eles e vão falar, ó, em teu nome nós expelimos, né, demônios, nós profetizamos, nós realizamos sinais e maravilhas, e Jesus ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas veja que Jesus ele não condenou e falou para a pessoa, não, você não fez isso em meu nome. Então isso quer dizer que muitos falsos profetas realmente, de fato, realizarão milagres no nome de Jesus, mas isso não o autentica como um homem de Deus. Então é esse o engano que muitas pessoas têm. Está certo, olha, você tem pouco tempo para fazer as suas perguntas, e depois vai brigar aqui com o bispo, vai falar, pô bispo, eu faço pergunta, o senhor não responde. Gente, ó, você tem 10 minutinhos só para você enviar sua pergunta aqui para os nossos convidados. Tema de hoje, falsos profetas. Tira as suas dúvidas, se você tem dúvidas, se você tem uma pergunta para fazer, faz agora, não fica calado não. Sua pergunta pode ajudar membros de outras igrejas também. Talvez você tenha uma história que você já passou, bispo, um dia eu caí em divisão, eu acabei me separando lá do ministério, porque o pastor saiu da igreja, acabou levando um terço, né? Engraçado, né? É interessante, todo pastor que faz divisão de igreja, ele leva um terço, né? Cara, como é que... Olha, não sei se é simbologia, se nós estamos aí nessa questão do 13, aí, que nem o senhor falou, bispo, mas a questão é interessante, eu já tive vários pastores que fizeram divisão, é sempre um terço da igreja que sai. Aí, o que acontece? Um terço sai, o outro terço fica meio assim no cima do muro e um terço fica firme com você na igreja. Aquele um terço que sai, geralmente depois desaparece, as pessoas somem, não querem mais saber de igreja, acabam se desiludindo, se decepcionando. Mas engraçado que sempre leva um terço, né? Parece que repete aquela experiência do céu, né? Onde Satanás arrasta um terço dos anjos. Então muitas pessoas caem nessa, talvez você caiu nessa. E você hoje quer dar um depoimento aqui, quer falar, quer fazer uma pergunta, então você tem 10 minutos para você fazer a sua pergunta aqui para nós. Pastor Luciano Scala, há muitas pessoas, por exemplo, eu não sei se o senhor tem esse dom, Bispo Everton, vou até perguntar para vocês agora. Eu quando vejo assim uma pessoa na igreja que está fora do esquadro, que ela tem um outro espírito, a gente detecta, né? Eu detecto, eu percebo, às vezes eu falo para si, aquele membro não vai durar muito na igreja. E assim, olha assim e fala, é verdade, ele é meio estranho, parece que ele tá um espírito fora do nosso espírito. Não combina, né? Não combina. Não combina. Parece que você tá com aquela calça marrom e aquela camiseta azul, né? A coisa que não combina, bege com azul, não tem como combinar. Então você vai ali com aquela roupa ali, aqui você vê aquele membro desentoado, tá ali fora do corpo, e a gente consegue perceber. Muitas vezes eu já falei isso para membros, e membros vieram me questionar.
Mas pastor, se o senhor sabia que aquele membro ele estava errado, que não ia durar, por que o senhor não excluiu da igreja? Por que o senhor não tirou ele da igreja? E aí eu sempre cito a parábola do joio, que eu vou ler para vocês agora. Boa. Jesus propôs uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo, mas enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, o senhor não plantaste boa semente? Como veio o joio? De onde vem, pois? Porque muitas vezes a pessoa acha que o erro é do pastor. O pastor que não pregou a palavra, o pastor que não se incomodou em pregar a graça, a verdade, o evangelho. Não. O próprio aqui, a parábola cita, o senhor pregou a boa palavra, o senhor plantou a boa semente, mas o joio nasceu por conta própria. Por que esse joio nasceu? Por que ele veio aqui no nosso meio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Senhor, então vamos lá, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Respondeu Jesus: não, para que ao separar o joio, vocês não arranquem também o trigo. Porque se você faz uma coisa dessa, eu vou arrancar o joio. O trigo da igreja pode ir junto, porque ele não vai entender. Ele fala: pô, mas o pastor faz acepção de pessoas, por que ele tirou o seu João da igreja? Por que ele excluiu o seu João da igreja? Eu vou embora também dessa igreja, que essa igreja não é de Deus. E acaba sendo um trigo que é arrancado junto com o joio. Aí, Jesus fala: deixe-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei em meus celeiros. Então, Jesus, ele permite, ele quer que os dois venham crescer juntos para fazer essa separação. Como que o senhor ministra essa palavra na sua igreja, pastor Luciano Scala? O bispo colocou essa questão, às vezes não tem essa comunhão, não vai combinar, isso acontece às vezes, né? E é complicado porque a intenção do pastor, a intenção de um líder é que todos estejam lá, que todos congreguem, mas nem sempre é assim, nem sempre. Então, de fato, às vezes, alguém vai surgir ali e não vai ter aquela comunhão. E é interessante essa parábola porque ela demonstra muito a realidade da igreja. Porque às vezes a vontade que dá é agir como os discípulos queriam fazer. É ir lá e separar, dizer: você vai embora. Some daqui. Some daqui. Porque nós temos pessoas problemáticas dentro da igreja. E eu sei que tem pastores que estão ouvindo a gente que sabem disso. Ô bispo, tem gente que quando vai embora você fala assim: eu pago Uber, eu vou chamar Uber pra você, deixa que eu pago. Deixa que eu pago. E vai mesmo, vai lá. Sucesso. Por quê? Porque são pessoas problemáticas. Isso aqui é uma realidade. Mas o que Jesus está ensinando dentro dessa parábola é que não é função nossa. Que isso vai acontecer um dia, naquele dia do juízo, naquele grande dia, onde de fato... E o joio e o trigo são parecidíssimos, viu? São parecidíssimos. E é complicado, porque às vezes você tem um trigo e ele dá as vaciladas, porque todo mundo dá as vaciladas, as tropeçadas, e ele não é joio por causa disso. Ele falhou no momento, mas ele não é joio, ele não tem caráter de joio. Mas naquele grande dia, Jesus vai separar o joio e o trigo. Tá certo. Bispo Everton, a mesma pergunta eu faço para o senhor. O senhor também vive essa palavra ali no seu ministério? O senhor separa o joio do trigo? Como é que o senhor faz? Paga Uber. Paga Uber. Olha, eu vejo isso até como um teste. Eu me recordo que no livro do Deuteronômio, não me falha a memória aqui qual capítulo, mas o próprio Deus, usando da vida de Moisés, instruindo o seu povo ali no começo da caminhada daquela peregrinação no deserto, ele fala assim: fiquem espertos, porque por muitas vezes surgirá entre vós profetas que falarão a verdade, porém a intenção do seu coração é má. E eu vou deixar com que isso aconteça para que vocês sejam provados. É interessante, 1 Coríntios 11, 19, Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então nós observamos uma igreja fortalecida quando ela passa por essas experiências, de pessoas que estão ali, entre aspas, infiltradas, que vão se insurgir como falsos profetas justamente para testar, para provar se aquelas pessoas, a membresia daquela igreja, ela está firmada na palavra da verdade.
Isso é muito importante. Então importa realmente que esse tipo de pessoas esteja entre nós, até para que a gente possa aprender com o erro dessas pessoas e sermos fortalecidos na fé, sermos provados pelo Senhor Jesus e andarmos na correta palavra de Deus. O senhor não paga Uber? O senhor não respondeu a pergunta. Olha, eu deixo pro pastor Luciano. Não pago, não. Ele prefere o joio dentro da igreja para pagar um Uber. Eu vou te falar, são 20 anos ali. Eu agora em abril completo 20 anos na igreja que sou pastor. Eu já vi cada coisa que... Já teve divisão na sua igreja? Já, bispo, já. Já teve divisão na sua igreja? Infelizmente nós já tivemos. Nós tivemos algumas... Onde tem gente, tem isso aí. Algumas várias. 1/3, 2/3. Quase 3/3. E aí pro pastor é complicado, né? Porque o pastor, puxa, vai começar tudo de novo agora, vamos ver quem ficou. E é aquela tristeza, né, pastor não é Luciano? Fácil, né? O seu João com a dona Maria tava 10 anos na igreja, foram embora, mas vocês foram batizou, enganar. você ensinou, você... casou os filhos e... olha, não é fácil não. Dá vontade de chorar, gente. Não é fácil não. É a luta que as pessoas não sabem, né? Que a gente passa, que todos nós passamos por essas situações. É a maior luta, bispo. Desculpa cortar o senhor. Mas é a maior luta. Porque financeira, essas coisas assim, gente, isso daí a gente consegue com muita facilidade lidar com isso. Porque, primeiro, Deus é provisão, então Deus sempre supre. Agora, a frustração ministerial... de você ter que lidar com isso que o bispo colocou, gente, isso é muito complicado. E tem pastores que desistem de continuar. Abre mão, desiste. Exatamente. É o pecado número 1, né? Essa semana eu falei na rádio que é o pecado número 1. Por que o pecado número 1? Primeiro pecado antes de existir o mundo. Né? O primeiro pecado antes de existir o mundo foi a divisão. Né? O diabo chegou lá, pegou 1/3 dos anjos, conseguiu convencê-los para ir segui-lo, para construir um trono acima do trono de Deus. E pronto, e deu o que deu, né? Então o pecado número 1. O pecado número 1 é a divisão, é essa quebra de vida ali com Deus na graça, né? Na palavra. Bom, nós vamos a um break rapidinho e eu volto já já. Então estão encerrados aqui os momentos dos nossos ouvintes, as perguntas estão encerradas. Agradeço a todos que perguntaram e daqui um pouquinho, próximo bloco, nós trazemos a sua pergunta. Domingo agora, hein? Domingo agora estamos esperando por você na comunidade Cristã Amor e Graça. Eu vou estar em 3 endereços neste domingo. 9 da manhã, nós vamos estar ali na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. 3 da tarde, Mogi das Cruzes, eu estarei com você 3 horas da tarde. E 18 horas começa ali o nosso curso ali, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, em somente às 18 horas, ali na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Estaremos excepcionalmente, depois de 20 anos, trazendo um estudo domingo, hein? Que bacana, só às 18 horas ali no Brás, na Celso Garcia 243. Mas sobre isso eu falo daqui um pouquinho. Vamos ao nosso break. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana, Lei e a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amoregraça.com.br.
É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Tema de hoje, falsos profetas, falsos profetas dentro da nossa igreja. Algumas pessoas, bicho, tá amarrado em nome de Jesus, a minha igreja não tem falsos profetas, eu estou há 5 anos pregando o evangelho, nunca sofri uma divisão. Ih, minha irmã, se prepara quando vier. Tipo um tio que eu tinha, ele ficava se vangloriando, faz 15 anos que eu não pego gripe, faz 16 anos que eu não... Quando ele pegou gripe, quase morreu, foi até internado. Eu falei, tio, tá vendo? Tudo que o senhor não pegou agora veio de uma vez, né? Então as pessoas, nós todos estamos sujeitos a isso, né? Vamos começar com áudio agora, a pergunta dos nossos ouvintes. Agora quem faz o programa são os nossos ouvintes. Começando com o áudio. Bom dia, Felipe, fala com a gente. Olá, abençoados, bom dia a vocês, bom dia a todos. Eu, Felipe Talismã, quero fazer uma pergunta. Por exemplo, eu fui do movimento pentecostal. Antigamente, o pessoal falava que eu era um profeta bom, né? Um profeta de Deus. Tudo que ali o Espírito Santo me passava era a confirmação de Deus, né? Como eu conheci a graça, deixei este movimento de lado, né? Hoje eu tenho a profecia como a palavra de Deus, né? Eu queria saber dos da mesa, o que eu, Felipe Talismã, devo fazer quando vem um profeta pulando Kung Fu, Karatê, expressar esse tipo de expressão emocional aí, de emoção barata. Como que eu devo fazer? E já dizer parabéns pelo tema. Parabéns ao Bispo Emerson Viana e a todos da mesa. Tá bom? Obrigado, Felipe. E aí, quem quer responder? Quando vem um cara lá arrancando o terno e tirando a gravata. Cheio de unção. Cheio de unção, bispo. O pastor Luciano Scala parece que ele já é mais desse movimento. O senhor já parece que é mais formal, mais contido, assim, mais contido. Mais clássico, né? Mais clássico. O senhor já parece que é mais largado. Rolou. Eu não sei como o senhor chegou a essa conclusão, mas tudo bem. Mais largado assim, sei lá, mais pro movimento pentecostal. Né? Que tem aqueles pastores que tem cara assim de mais moderado, né? Mais moderado. Bispo Everton, por exemplo. Olha, o senhor de óculos. Mas eu também tô de óculos, bispo. Olha, até quando você pega a foto aqui da apresentação, aqui, ó. Esse Luciano Scala, esse Bispo Everton, aí, ó, gravado, seriedade. Então, não, mas ali é por causa da patente. Release, ali é bispo. Ó, o release, ó. Bispo Everton, olha, terno gravata. Agora, quando ele era pastor... Ó o pastor Luciano Scala. Quando ele era pastor, a foto dele era de regata, eu lembro como que era. Regata e boné, agora que ele deu essa... Da bola de neve. Repaginada. O senhor parece mais uma bola de neve, pastor Luciano mas Scala. Pelo formato? Vamos lá, pastor Luciano. O que se aplica é a questão do discernimento. E o discernimento, ele é fundamental quando nós estamos falando dessa noção de profeta, de profecias. É necessário sim ter o discernimento. É necessário. Toda profecia que vier, sim. Nós estamos falando, né? E o irmão que entrou em contato aqui com a gente até comentou daqueles que pulam, daqueles que falam. Mas tem aqueles profetas que também vêm trazer uma profecia que não tem todo esse movimento e não são profecias de Deus. Não são profecias de Deus. Então, o que é necessário é, de fato, você buscar o discernimento. E quando você recebe essa profecia, ora. E Deus, ele não vai trazer confusão, ele vai confirmar no teu coração. Então, não vá pela aparência. Nós estamos aqui comentando essa questão da foto, né? Porque a aparência, de fato, ela pode surpreender. Existem pessoas que elas têm uma aparência de profeta, uma aparência de bondade, uma aparência de servo de Deus, mas é uma aparência apenas. São lobos vestidos com uma pele de ovelha. Enquanto outros você olha e talvez não tenha aquela aparência nenhuma de alguém diferenciado, cheio de Deus, e é cheio de Deus. Então busca o discernimento. Fica essa dica aí. Tá bom, Bispo Everton, o Edgar Santos, ele pergunta, bom dia, paz do Senhor. Minha pergunta é, por que os falsos profetas não frequentam escola bíblica dominical e não têm interesse em examinar as escrituras? Eu não sei, eu sou um pouco leigo nesse aspecto, vou deixar essa pergunta pro senhor. Eu acho que os falsos profetas frequentam a escola bíblica, sim, e eles examinam as escrituras até mesmo para combater o seu pastor.
né? Ó, o pastor tá falando isso, mas não é bem assim. Aqui na Bíblia está escrito de outra maneira. Ou seja, ele gosta de muitas vezes estudar a Bíblia para combater a igreja que ele está frequentando. O que o senhor acha disso? O senhor concorda com o Edgar ou o senhor tem outro pensamento? Acho que a gente não pode generalizar, não, porque tem muita gente que se embaseia. E, ó, tem uma característica que é interessante. Muitos falsos profetas não sabem que são falsos profetas. Porque eles têm uma boa intenção, eles realmente querem fazer o bem, querem ser usados por Deus para trazer edificação para a membresia de uma igreja, e muitas vezes eles não sabem que estão fazendo mal. Porque é o seguinte, lá 1 Timóteo 4, 1, 2, diz que a mente desses falsos profetas foi cauterizada. Então, por muitas vezes, eles imaginam que estão fazendo o correto, né? Porque a intenção deles é fazer o bem, mas eles não sabem que por trás daquilo que eles transmitem como, entre aspas, profetas de Deus, eles estão transmitindo pela sua própria carne ou por algum tipo de origem maligna, mas aquilo não tem origem em Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque por muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo usada pelo mal para trazer prejuízo para uma igreja. Tá certo. O pastor Luciano, seja sucinto nessa resposta, que ela é muito grande, né? Teria que falar horas e horas para explicar essa questão do Fabiano. Ele quer saber como que a gente sabe quando é o falso profeta, sem conhecer. A gente não conhece e sabe que é um falso profeta. Então daria um livro aqui essa resposta para o Fabiano, mas ele tem essa dúvida. Como é que sabe? Como é que a gente sabe se é um falso profeta ou não é? Primeiro, vamos lá, anota aí. Primeiro, a profecia, quando ela é de Deus, ela vai testificar no teu coração. Então a primeira coisa que você pode analisar é o testificar. Vai trazer paz pro teu coração, ela vai testificar no teu coração. Segundo lugar, a profecia, ela tem que estar de acordo com as escrituras. Se a profecia, ela está em desacordo com o dono da escritura, ou seja, desacordo com a palavra de Deus, essa profecia deve ser descartada. Essa profecia não provém de Deus. Em terceiro lugar, a profecia, quando ela é de Deus, ela acontece. Ela se cumpre. Ela não cai. Então a profecia, para você ter a convicção que ela é de Deus, você deve sim buscar colocá-la juntamente com a Bíblia, para ver se ela está de acordo com a Bíblia, buscar esse testificar no teu coração, e em terceiro lugar, ela vai ter que se cumprir, porque ela é de Deus. Poderia citar muitas outras coisas, mas fica aí essas 3 dicas. Tá bom, tá certo. O Bispo Everton, a Madalena também faz pergunta aqui longa. Ela cita aquela passagem que o senhor citou, de Mateus 7,15, que eu até preparei aqui no meu esboço para fazer a pergunta para vocês no final. Ela fala aqui sobre essa questão. Se eles são falsos profetas, como que conseguem? Ela pergunta, como consegue curar, libertar e fazer milagre? Se é falso profeta, como é que consegue isso? Porque quem faz isso é Deus, né? O homem é apenas um mero canalizador da bênção de Deus. Quem é o autor da bênção e realiza, executa, é o próprio Deus. Então Deus usa pessoas para abençoar outros, mas quem faz o milagre, quem expulsa o demônio, essa é exatamente a dúvida dela. É Deus. Não, mas essa é a dúvida dela. Por que Deus faz isso, então, se ele é um falso profeta? Pois é. Dura pergunta. Né? Você acredita, bispo, que o diabo pode curar? Sim, acredito. Eu não. Não acredita, bispo? Isso é um tema de debate. Eu já participei de um debate sobre isso, porque... Mas Mateus 7 não foi uma origem maligna. Foi pessoas usadas por Deus. Porque, ó, vamos lá, Mateus 7, quer ver? Só para responder um pouquinho aqui a pergunta do pastor Luciano, enquanto o senhor pesquisa aí, eu acho que não, pastor Luciano, porque Deus, ele faz todas as coisas. Para mim, a soberania é plena de Deus. Então, a fé, ela é independente de religião, de conceito, porque fé, a tradução da fé é certeza e convicção. A Bíblia não diz que é a certeza e a convicção do crente, do espírita, do católico. A fé é a certeza e convicção de fatos que não se vê, certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Então qualquer pessoa pode ter fé, até mesmo um incrédulo. Tanto é que Jesus, a maioria das pessoas que ele fez milagre eram incrédulos, pessoas que simplesmente falam, Senhor, eu creio, me cure. Jesus curou. Então eles usaram a fé e foram curados. Usaram a fé e foram curados, independentemente de serem ou não de igrejas. Então a concepção da fé que eu tenho é isso. Por que os falsos profetas, na minha opinião, eles fazem milagres? Porque as pessoas creem neles. Né? Então a pessoa chega com aquela certeza, pô, eu tenho certeza, se eu tocar na saia desse homem, se eu tocar na calça dele, eu vou ser curado. Ela vai e toca e é curada, porque a fé dela fez isso. Né? Então a religiosidade que vem depois disso é o que contamina a pessoa, mas ela foi
com aquela certeza. Por isso que eu vejo curas hoje no espiritismo, no catolicismo. Como é que as pessoas dão testemunhos no catolicismo? A pessoa vai lá para Aparecida e vai dar o testemunho e tem milagres. Como é que ela recebeu isso? Porque ela acreditou que se ela fosse lá, ela receberia. Então, fé, eu vejo a fé como isso. Né? Não sei se eu estou errado, depois a gente pode até, como o senhor disse, bater um papo sobre isso aqui. Seria um bom tema também pra gente discutir. Bom tema pra gente discutir aqui. Com certeza. Então essa é a minha visão, né? Agora... Então vamos lá, ó. Vamos lá, bispo. Mateus 7, a partir do 15, está falando aí justamente dos falsos profetas. Jesus já alerta, cautelai-vos deles. Né? Aí quando chega lá no 22, ainda falando desses falsos profetas, diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia, ou seja, os falsos profetas falando para Jesus no dia do julgamento: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ora, diante de Jesus não tem como a gente mentir. Ninguém tem a pretensão de querer enganar Jesus, que é o próprio Deus, não tem como. Então Jesus ele não repreende essas pessoas, porque se isso fosse falso, se eles não tivessem realizado essas proezas no nome de Jesus, Jesus falaria: opa, pera ali, isso aí que vocês fizeram não foi no meu nome. Mas Jesus não fala isso. Jesus apenas está falando, ó: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês fizeram tudo isso, mas dentro do coração de vocês havia iniquidade. Quando a gente fala, por exemplo, de Balaão, ele foi um profeta de Deus. Ele foi um profeta usado por Deus, porque Balaque contratou Balaão para falar mal do povo de Israel. E Balaão até intentou fazer isso, mas quando ele foi consultar o Senhor falou: não, você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Então ele foi usado por Deus para abençoar o povo. Ele não falou contra uma palavra de Deus, mas qual era o interesse do seu coração? Era no prêmio, né, de dinheiro que Balaque tinha oferecido para ele. Então essas pessoas foram usadas por Deus mesmo, de verdade. Porque Deus, para cumprir os seus propósitos, independe daquilo que acontece, independe do homem, independe de forças malignas. Se Deus quiser usar, ele usa até o diabo, como já usou o diabo para fazer coisas. Ele usou Ciro, que foi um rei ímpio, para poder trazer liberdade ao seu povo que estava cativo na Babilônia 70 anos. Então Deus usa quem ele quer para os seus fins, para os seus propósitos. Está certo. É o tema de hoje, falsos profetas. Estamos aqui com o pastor Luciano Scala, bispo Everton, também conosco aqui nesta manhã especial. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Luciano antes. Pastor Luciano, o senhor tem uma palavra que o senhor me marcou, né? O senhor conseguiu conquistar meu coração, né? Identificar, nós temos que identificar. As pessoas têm experiência com as verdadeiras, né? Você não precisa identificar o falso, é só você conhecer os verdadeiros. Fazer uma pergunta pro senhor, que porque vai responder a pergunta da Neide Duarte. O senhor trabalha muito com drogados, né? Pessoas. Sim. O senhor só de olhar para uma pessoa assim, o senhor já desconfia. Aquela pessoa, não sei não, mas ele usa droga. O senhor pegou esse... Então, nesses anos são... Esses anos todos pegou esse feeling, né? Esse tato, né? São mais de 20 anos trabalhando com pessoas com dependência química. De olhar para a pessoa, bispo, eu sei se usa e digo mais, eu sei qual é a substância que usa. Só de olhar para a pessoa. É tanto que quando alguém chega para fazer uma triagem comigo, quando a família traz, eu já falo para a pessoa o que ela usa. Já falo. E eu não lembro de ter errado, porque são muitos anos. E para cada substância existe uma característica que a pessoa demonstra. A pessoa que usa cocaína, ela tem algumas características. A pessoa que usa o crack tem outras características. A pessoa que usa o lança-perfume tem características. Então, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma um cigarro... A pessoa que usa cafeína também deixa notório? Daí eu tenho as suas características. Será que eu sou um dependente químico? Porque assim, nós demonstramos... Mas nós demonstramos... Não sou viciado no café. Mas nós demonstramos. Então é muito fácil, bispo, identificar quem usa e qual é a substância que usa. Tá. Então já respondeu metade da pergunta da Neide, porque ela pergunta assim: é verdade que os falsos profetas, eles investigam a vida dos fiéis na internet, nas redes sociais, para fazerem as revelações, depois dizer que Deus mandou dizer? Não precisa disso não, Neide. É uma pessoa, um pastor, por exemplo, que está preparado lá em atender as pessoas, que atende muitas pessoas, que atende, por exemplo, a pessoa angustiada. Só de você olhar para ela, você sabe que ela não tá legal. Né? A pessoa que tá com problema no casamento, só de você olhar, você já percebe. Então, eu não vejo dessa maneira. Como é que o senhor enxerga essa pergunta, o pastor Luciano, da Neide Duarte? Ela fala que o pastor vai lá investigar a vida. Então, o bispo, é igual quando alguém entra no teu consultório. O senhor vai olhar,
Você vai ver se está com ansiedade, com Sim. depressão, o que a pessoa está passando. E nas igrejas, eu já ouvi falar, bispo, eu já ouvi falar isso sim, de falsos profetas fazerem sim essa busca pela internet de membros da igreja. Já ouvi falar isso sim, né? E a grande verdade, gente, é que nós estamos numa época, final dos tempos. Jesus, de fato, ele disse que muitos iriam se levantar no nome dele, falsos profetas. E nós precisamos ser especialistas na verdade. Para você não ser enganado, manipulado nessa geração que nós estamos vivendo, você tem que mergulhar na palavra de Deus, você tem que estudar a Bíblia. Porque se você olha para a Bíblia, você vai perceber pelo fruto do falso profeta, pelo discurso. O bispo perguntou para mim acerca da pessoa que usa dependência química. Só que nós também, ô bispo, nós que somos pastores de igreja, quando alguém chega pra gente, um pastor chega pra gente, bispo, só de a gente olhar para ele, a gente já sabe. É ou não é verdade? Chega alguém lá para congregar com o senhor. Ah, eu sou pastor. Você bate o olho, meu amigo. Não engana não engana outro. Depois de tantas coisas que nós já vivemos, pelo amor de Deus, entrou na minha sala, só de eu bater o olho, já sei que o camarada tá intencionado, pode ter certeza. Logo vejo que tu és um profeta. Ô, glória! O Bispo Everton, a Michele de Itaquera, ela pergunta aqui: bom dia, Bispo Everton, bom dia, convidados. No Antigo Testamento, os falsos profetas, quando eram identificados, muitas vezes eram apedrejados e pagavam com a vida, como aconteceu com o Elias, né? Ele identificou os profetas falsos e teve a autorização, era a lei, que ele podia matar todos os profetas. Ele passou a espada a todos os profetas. Aí ela pergunta aqui: nos dias atuais, segundo a graça, qual deveria de ser a punição, a correção para esses falsos profetas? Já tivemos exemplo de grandes líderes sendo presos por diversos escândalos e estão até hoje pregando. Como é que fica isso? Se no passado pagavam com a vida e hoje? É que hoje nós vivemos outra aliança, né? Nós precisamos ter cuidado, porque quando nós falamos deste período profético do antigo Israel, havia ali uma teocracia. O próprio Deus estabeleceu leis jurídicas, inclusive, né? Então nós não vivemos mais debaixo dessa jurisdição, precisamos ter cuidado com isso. Então hoje nós lidamos com outras armas espirituais. Nós identificamos os falsos profetas por aquilo que já foi dito aqui, pela questão dos frutos, pela questão daquela aparente piedade que muitos deles têm, pela própria vida, o comportamento dessa pessoa. Muitas vezes nós identificamos também por uma questão que eu até concordo com o pastor Luciano, mas eu gostaria de fazer um adendo, né? Que ele falou sobre o verdadeiro profeta, ele se identifica por profecias que aconteceram. Mas a gente precisa ter cuidado, porque o falso profeta também pode profetizar certo. Porque nós falamos aqui em Mateus 7, falsos profetas chegaram diante de Jesus e falaram: nós profetizamos o teu nome. E profetizaram mesmo, e uma profecia que é no nome de Jesus, automaticamente tem que se cumprir. Então, não é porque necessariamente o fulano profetizou e aquilo aconteceu que ele se identifica como um verdadeiro profeta. Precisamos ter muito cuidado com isso. Outra coisa também que é o seguinte: algumas profecias, não são todas, mas boa parte das profecias, nós vemos isso no relato do Antigo Testamento, são profecias condicionais. É Deus que usa o profeta falando assim: se você fizer tal coisa, você receberá tal coisa. Então, se a pessoa que é a receptora daquela mensagem, daquela profecia, ela não se enquadrar nos requisitos da profecia, então, de fato, os efeitos não vão acontecer. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, sempre olhar se aquela profecia é condicional ou não, porque se for incondicional, vai acontecer de qualquer forma se o profeta for verdadeiro. Agora, se não acontecer e ela for condicional, talvez o erro esteja naquela pessoa que recebeu a profecia e que não cumpriu os requisitos. Está certo. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui do meu amigo Ademir, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que está ouvindo aqui a nossa programação. Daqui um pouquinho eu vou trazer, porque nós vamos ao break aqui da emissora, e daqui um pouquinho eu vou trazer a pergunta dele e vou colocar aqui as minhas últimas perguntas para os convidados de hoje. Tema de hoje: falsos profetas dentro das igrejas, né? Obrigado a todos que participaram, mandaram as suas perguntas, e vamos então ao nosso break. Voltamos já já com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Durante muitos anos,
Alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para participar do nosso seminário sobre o livro de Apocalipse. E saiu um cavalo branco vencendo para vencer. Logo em seguida, um cavalo vermelho que tirou a paz da terra. O preto trazia a fome e o amarelo, a morte. Quais serão as revelações dos cavalos e dos cavaleiros do Apocalipse? Não perca, neste domingo, o seminário sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. No Brás, Comunidades Cristã, Amor e Graça, a Igreja da Família.
Programa Respondendo Suas Dúvidas, estamos aqui mais uma vez ao vivo com você por esta programação. Hoje temos convidados aqui no nosso programa, tema de hoje, falsos profetas. Bom, eu tenho minhas últimas perguntas aqui para os nossos convidados, né? Lembrando que nesse bloco eu faço as últimas perguntas e eles dão as suas considerações finais sobre o tema e também as suas mídias de contato. A última pergunta de hoje foi do Ademir de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço para todos os gaúchos que também estão sintonizados na nossa programação. Minha dúvida é o seguinte, ó: a percepção é que muitos líderes eclesiásticos acabam ordenando no ministério pessoas que possuem um caráter espiritual dúbio. Ou seja, eles já percebem que a pessoa não é muito firme, o caráter espiritual dela não é. Ou seja, características dissimuladas. No momento da ordenação, por que o Espírito Santo não mostra para esse pastor que a pessoa não tem a unção para ser chamado? Vamos lá, eu quero que os dois respondam essa pergunta, mas um tempinho para cada um, começando com o senhor Bispo Everton. Por que o pastor chega e fala assim, pô, eu vou colocar esse aí de obreiro, mas eu percebi que ele não é assim, eu ainda não provei o caráter dele, por que coloca? Mas é prestativo, né? É prestativo, tá lá ajudando a igreja, chega o primeiro a chegar, a última a sair, depois da reunião vai limpar o banheiro, vai lá lavar a calçada da igreja, né? E tá ali com folhetinho, sempre prestativo, dando para um para outro. Pois nós estávamos até comentando sobre isso aqui nos bastidores, que muitas vezes os líderes se veem na necessidade por falta de pessoas, né? Mas na verdade nós precisamos observar o que a Bíblia diz, porque a própria palavra de Deus já preconiza quais são as qualificações que um obreiro tem que ter, né? Dá uma lista, por exemplo, 1 Timóteo 3, Tito 2, se eu não me engano, fala sobre isso, né? Sobre consagração de presbíteros. Também o livro de Atos fala sobre a ordenação de diáconos e de pastores, bispos e etc. E ali está todos os detalhes, as minúcias de como eu vou observar um fulano de tal e ver se ele cumpre esses requisitos para então ordená-lo, né? Por exemplo, muita gente é ordenada a qualquer tipo de ministério, a fazer parte de um corpo de obreiros, uma pessoa que acabou de chegar na igreja, né? Mas a Bíblia diz, você não pode levantar uma pessoa que seja neófita na fé, justamente para que ela não se ensoberbeça, né? Então, existem ali vários preceitos que nós precisamos observar antes de fazer essa escolha. O pastor Luciano, o senhor concorda com o bispo? Muitas vezes a necessidade de ter, né? Precisamos de obreiros, precisamos de pastores. E outra coisa também, né? Às vezes a pessoa hoje ela se demonstra uma boa pessoa. E muda, né? E amanhã ela muda, porque não podemos esquecer, né? Que a parábola das 10 virgens mostra as 5 virgens que eram puras, tinham a lâmpada e tudo mais, e com o passar do tempo elas se tornaram nécias, elas, né? Todos nós estamos sujeitos a cair. Saul, quando foi escolhido, era o homem cujo coração de Deus, depois o coração se corrompeu. Então, como que a gente pode também evitar o corrompimento de pessoas? Não, pastor não tem esse poder, meu irmão, se eu levantar de você de obreiro, você nunca vai se corromper. É o livre-arbítrio, né? Exatamente. E bom, já passei muito isso, muito. Às vezes pela necessidade da igreja, às vezes pela necessidade de começar um novo trabalho, num outro bairro, numa outra cidade, a gente acaba levantando pessoas que... Interessante, bispo, no fundo a gente sabe, a gente percebe que tem alguma coisa, não sei, mas eu vou dar um voto de confiança, e você vai lá e quebra a cara. Esse negócio, gente, é o próprio Espírito, eu tenho pra mim que é o próprio Espírito Santo dizendo pra você, não vai dar certo. Mas a nossa vontade, a nossa ânsia de querer fazer e de ver as coisas acontecendo, às vezes sim, leva o pastor a cometer erros. E eu reconheço que já cometi erros nesse sentido, já cometi sim. E depois eu vi que só me trouxe problemas. Trouxe problemas para a igreja, para o ministério. E o ministério andou para trás por causa disso, em alguns momentos. Depois a gente teve que trabalhar para voltar a caminhar para frente. Então, acontece sim. Infelizmente acontece pela necessidade. Ou então, por nós acreditarmos que aquela pessoa, como o bispo disse, ela é prestativa, ela ajuda. Mas não significa que ela deve ser obreira. Não significa que ela deve ser colocada em um cargo dentro da igreja, porque isso pode trazer problemas depois. Está certo. Vamos lá, então, as nossas últimas perguntas. Eu trago aqui uma referência bíblica aqui para os nossos convidados.
Pastor Luciano, Bispo Everton, depois de morto, todo mundo é bonzinho, né? Depois de morto, já viu? A pessoa morreu, então, né, fulano, aí ninguém mais é criticado, julgado, não, já morreu mesmo, né? Então ninguém vai falar. É um caso assim muito extremo, né? O pastor Luciano estava citando sobre as questões que nós passamos na igreja, mas olha o que Paulo cita aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, né? Então a dica da bíblica é qual? A pessoa chegou para você, ela está em desacordo com o pastor, ela está em desarmonia com o pastor, com a doutrina. Se afaste dessa pessoa. Por quê? Porque se ela não está de acordo com a doutrina, a coisa que ela tem que fazer é assim, ó, tipo o que o Raul Gil dizia: pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Né? Ela não precisa dividir, ela não precisa escandalizar, não precisa fazer nada, não concorda mais com a igreja. Eu estive aqui na igreja do pastor Luciano, achava que era boa, agora eu não estou concordando. Eu pego minhas coisas, vou embora, vou para outra igreja, vou buscar aquela que eu acho que eu vou me sentir bem, numa boa. Mesma coisa que o bispo mesma coisa na minha igreja. Você está lá na comunidade cristã Amor e Graça, não está mais satisfeito? Vou pegar minhas coisas, vou embora, vou para outro ministério. Né? Do jeito que você entrou pela porta, sai pela porta. Entrou pela porta, sai pela porta. Então, a Bíblia diz, se alguém chegar para você com desacordo, né, com divisões, escândalos, desacordo com a doutrina que você aprendeu, afastai-vos dela. E aí está o perigo, porque esses não servem a Cristo Jesus, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, ou seja, são pessoas que estão servindo o seu próprio ego, a vontade delas, né, o que elas querem. E com suaves palavras e lisonjas engana os corações incautos. Então, quem suporta ver uma pessoa chorando? Né? Quem suporta? Você chora, a pessoa chora na tua frente, você fica com dó. A pessoa morreu, você fica com dó, tadinho. Ele era tão bom, mas peraí, ele era assassino, não, mas morreu. Então dá aquela dó. Pastor Luciano Scala, conversar com o senhor de novo, como fazer quando o membro chega assim, sabe? Ele quer montar divisão, ele quer armar divisão e obviamente, né? Ele é um perito nisso, ele é uma pessoa... Então ele chega chorando, então fulano, Maria, você vê, eu quero ser obreira aqui da igreja, mas o pastor Luciano Scala não me coloca, eu tô há 5 anos querendo ser obreira, que injustiça, ora por mim, irmã, ora por mim, porque eu quero servir a Deus, minha intenção é só servir a Deus, é só ajudar o próximo, mas o pastor Luciano tá me barrando, eu vou ter que acabar saindo dessa igreja, irmã, puxa, ora por mim. E aí, pastor Luciano Scala? Isso é real, bispo. Isso é um fato que acontece muito nas igrejas, muito. E a recomendação de Paulo é você amputar, né? Existem casos que você trata, existem casos que você aconselha e são reversíveis, E pessoas estavam ali tomadas de um sentimento mau, de rebeldia, de divisão, de levar dissessões, e de repente a pessoa consegue voltar. Mas existem casos que não tem volta. E nós precisamos ser muito mais rígidos e amputar. E agir como Paulo recomenda aqui. Porque Paulo vai falar exatamente isso. Que são pessoas que elas vão trazer prejuízo para a obra de Deus. Então Paulo, por muitos momentos, nós vamos ver cartas de Paulo sendo escritas, ele tratando com muito amor, com muito afeto, com muita paciência. Mas em outros momentos, Paulo sendo muito duro, severo, rígido. Por quê? Porque está se tratando de coisas espirituais. E aqui é um exemplo desse. Paulo realmente dá essa recomendação. E nós estamos sujeitos a passar por isso. E nós, como pastores, precisamos vacinar as igrejas, vacinar o corpo de obreiros, porque isso daí é uma coisa que contamina. E nós não podemos brincar. Se deixar, isso vai contaminar todo o corpo de obreiros e toda a igreja. Bispo Everton, se os apóstolos de Jesus, João não sabia quem era o traidor, gente. João, o apóstolo que amava Jesus, não conseguia identificar o traidor.
Já pensou um membro da sua igreja chega para outro chorando, né, falando, o bispo Everton não me dá oportunidade, eu quero tanto ser um pregador e ainda fala, né, as pessoas são tão espertas, astutas, né, por isso que Jesus disse, né, uma coisa que eu nunca esqueço nunca, e Jesus disse que o filho da perdição, né, os filhos das trevas, eles são mais astutos que os filhos da luz, eles são espertos como uma serpente, né, eles são espertos, são astutos, né, como uma serpente. Então ele chega, mas não fala pro bispo Everton não, mas olha, eu queria tanto servir aqui e não tenho oportunidade, parece que ele tem alguma coisa contra mim, chora. Como é que o membro vai identificar, né? Como disse o Paulo aqui, com suaves palavras. Ninguém chega aqui, não, bispo Everton não vale nada, eu vou me levantar com essa igreja, eu vou destruir tudo. Não, olha, eu quero ajudar, eu quero fazer o bem. É tipo o Judas, por que não pega esse dinheiro desse perfume que essa mulher derramou nos pés de Jesus e dá aos pobres? Olha que coisa nobre, né? O pastor Luciano ia até chorar quando o Judas... o pastor Luciano ia falar assim, é mesmo, dá aos pobres, eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados. Sexta-feira, ô Jesus, pega o ouvido desse perfume, vamos ajudar lá sexta-feira, lá o pessoal que tá aqui, eu dou alimentação. É duro, né? É complicado, né? É complicado. O senhor, como psicólogo, sabe, o senhor tem até um livro falando sobre isso. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são partes fundamentais do nosso ser. Mas nós precisamos ter cuidado porque não podemos deixar com que eles nos controlem, nos dominem. Uma pessoa que é controlada por sentimentos e por emoções, ela está fadada ao fracasso, não tem jeito. Então, muitas vezes até pastores se deixam levar por um discurso assim. Vem uma pessoa ali pronta para ajudar, uma pessoa que está sempre predisposta a fazer alguma coisa e pensa, vou dar uma oportunidade. Sem antes buscar a Deus em oração, será que realmente é a vontade do Senhor? Sem antes ir até a Bíblia Sagrada e observar ali quais são as qualificações necessárias para que essa pessoa se torne um obreiro. Com certeza, se um líder faz um filtro como esse, ele consegue saber discernir se aquela pessoa está apta. É claro que nós não temos bola de cristal, a gente não consegue enxergar tudo no futuro, a gente não sabe se essa pessoa vai dar um problema depois. Mas pelo menos nós cumprimos a nossa parte no momento da entrada dessa pessoa no corpo de obreiros. Agora, em relação aos membros em si, um membro falando com o outro, bom, é por isso que nós sempre estamos condicionando as pessoas a buscarem o conhecimento da palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer com que essa pessoa esteja protegida contra esse tipo de pessoas. Né? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela não vai nem sequer dar ouvido a essa pessoa. Porque ela não vai se meter em fofoca, ela não vai se meter em questões alheias. Não, você tem algum problema, você quer se tornar obreiro, então você procura o líder da igreja, vai falar com ele, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa já resolve ali, entendeu? Não deixa para passar para outra pessoa para esse assunto crescer, não, ele já resolve ali. Então uma pessoa que é guiada pela palavra de Deus, ela já vai na raiz do problema. Tá certo. Ô pastor Luciano, quem foi o primeiro falso profeta que existiu? Vamos ver. Primeiro falso profeta, bispo? Rapaz, essa é... Já falei aqui no intervalo aqui. O diabo, né? O diabo foi o primeiro falso profeta, não foi? Antes da vida aqui, ele foi o primeiro falso profeta, né? Aquele que... No Éden também. Então, no Éden ele falou pra mulher, não, você vai comer isso aí, vai morrer? Vai nada. Não vai nada, isso é história. Fica tranquilo. Fica tranquilo, isso aí não é nada, isso não é nada. Aí, ó, veja se não é nada. Bom, e aí a gente fica pra pessoa entender o poder disso, né? Veja, no reino celestial, hein, gente? Nós estamos falando do reino que nós nem conhecemos. Estamos aqui no corpo de carne, não conhecemos um reino celestial, mas... O que o diabo ofereceu para os anjos? Porque, quantos anjos existem no céu, pastor? O senhor que é um estudioso da Bíblia. Quantos anjos tem, pastor Luciano? Eu não sou de exata, sou de humanas. Eu também. Imagine levar um terço dos anjos. Ou seja, o que o diabo falou? De que forma ele convenceu os anjos que foram um terço com ele? Como é que ele conseguiu levar um terço com ele? Exatamente. No reino dos céus, hein? Lá tá com Deus, ali, Deus, o poder de persuasão Deus. Que muitos falsos profetas utilizam hoje. Que tem hoje dentro da igreja. O falso profeta, ele é caracterizado pela persuasão, com certeza. E ele convence. Ele consegue convencer. Ele convence. É aquilo que o bispo estava falando. Você semeia na vida de uma pessoa, você se entrega, você se doa, porque a vida de um pastor é se doar pelo outro. Você se doa 10, 20 anos e de repente vem um falso profeta com uma conversa de 1, 2 dias e leva a pessoa embora. E faz um estrago.
Faz estrago. Bom, Paulo também cita aqui em 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, se na época de Paulo já estava difícil, Jesus já passou aquele problema. Imagine hoje nos dias atuais, né? Onde muitas pessoas elas veem a igreja como uma fonte de lucro, né? Elas veem a igreja como ali. Então, o cara tá ali, ele começa a ver a pregação do pastor e fala, esse cara eu prego melhor que ele. Poxa, eu tenho condição de estar no lugar dele. Foi o pensamento que bateu na cabeça do diabo. Por que eu tenho que submeter a Deus? Eu tenho brilho, eu tenho glória, eu tenho pedras, eu ando no brilho das pedras, eu sou o mais bonito de todos os anjos, então posso ser igual ao Altíssimo, posso ser semelhante a ele. Por quê? Porque eu preciso me submeter a Deus se eu posso ter o meu próprio reino, né? Então por que eu vou me submeter ao pastor se eu posso ter minha própria igreja? Ótimo, eu não discrimina esse pensamento não. Se você pode ter a sua própria igreja, então vai lá, por exemplo, você tá lá na igreja do pastor Luciano, lá na Brasilândia, vai lá pra Zona Sul, lá vai em Socorro, Capela do Socorro, monta uma igreja lá e faz a igreja crescer. Começa do zero, que se você é um homem de Deus, sua igreja vai crescer pra caramba. Ou você lá de Cotia, da igreja do Bispo Everton, vai lá pra São Miguel Paulista, monta uma igreja lá, começa do zero e tu vai crescer, você vai ter 100, 200, 500, 1000 pessoas e vai ultrapassar o Bispo Everton sem tirar ninguém da igreja dele. Não, mas as pessoas não querem, elas querem destruir, elas não querem construir, elas querem destruir, né? Então nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e por aí vai, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, ele fala um monte de coisa. Aí, o que me preocupa é esse aqui, ó. Isso aqui, versículo 6. Pois esses são aqueles que se encontram e que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados e conduzi-las às várias paixões. Aí ele cita que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então eles aprendem, mas não conhecem a verdade. E o modo em que Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses também resistem à verdade, e são homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à sua fé, e eles todavia não irão avantes, porque na sua insensatez será todas evidente, como também aconteceu com daqueles. Então, a profecia é a seguinte, eles não irão para frente. Eu não conheço um pastor de divisão até hoje que cresceu seu ministério, né? Bicho, mas teve pastor que saiu lá da igreja tal e ele cresceu depois que mudou a doutrina. Pode ver, não tem igreja, pastor que sai de igreja, que monta outra igreja, que ele consegue o ministério dele pra frente. Vai com tudo. Quando vai aquele fogo de palha, ele vai, pega aquela coisa e tá, mas de repente vai caindo, porque ninguém é tolo, ninguém é burro de você ir atrás da Xerox. Porque se você tem o original, por que você vai querer a Xerox? Você tem o original. Se o pastor que saiu da igreja tal, ele prega a mesma coisa da outra igreja, por que eu vou pra igreja dele se eu tenho a original lá? Né, se eu tenho a matriz, por que eu vou na filial se eu tenho a matriz? Então ninguém vai cair nessa cilada, então vai decair. Por isso que Paulo fala, ó, a derrota deles vai ser evidente, todos vão reconhecer essa derrota, todos vão ver, né, a insensatez desses homens. E os que conseguiram manter ministérios depois mudaram completamente de doutrina. Então você chega hoje na igreja desse pastor, é uma outra coisa, não tem nada a ver com aquela outra do passado, né? Então essa é a questão, essa é a preocupação, né, Bispo Everton? Eles conseguem penetrar sorrateiramente, cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, levando às várias paixões. Como evitar isso, Bispo Everton? Como disse o pastor Luciano, é a vacina da palavra de Deus, não tem jeito. Um crente preparado na palavra de Deus, ele não cai, né, nessas maquinações, né, do inimigo usando desses falsos profetas. O segredo estaria nisso, né, que Paulo falou? Eles aprendem sempre, mas jamais chegam à verdade? Então, aquilo que nós falamos da mente cauterizada. As pessoas, às vezes esses falsos profetas, eles não estão com uma intenção ruim, a intenção deles é boa. O problema é que eles tiveram a sua mente cauterizada pela mentira e agora estão pregando a mentira achando que estão falando a verdade. E eles conseguem convencer as pessoas por causa da paixão que eles têm. É igual um produto, né? Para você vender bem um produto, você precisa primeiro se apaixonar por aquele produto. Você precisa gostar daquilo, porque quando você for falar dele, você vai falar com propriedade, né? Agora, quando você fala assim, Jesus é bom, Jesus salva, isso aí todo mundo sabe. Agora, quando você fala, você traz ali um testemunho, não, Jesus transformou minha vida, a pessoa já, opa,
eu vou dar ouvido a esse camarada. Então o falso profeta, ele tem essa característica. Ele é persuasivo porque ele é passional. Ele transmite no seu discurso aquilo que ele de fato acha que é verdade. Ele consegue convencer. Logo, de boa intenção, o inferno tá cheio, né, pastor Luciano? Com certeza. O bispo estava falando aqui, Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ele cresce, né, bispo? Daqui a pouco ele murcha, não vai pra frente. É que nem a rosa, né? Você compra a rosa aí na feira agora, na floricultura, põe na água, ai, que beleza, né? Aquela vida, aquela bonita, né? Daqui 7 dias o que acontece, pastor Luciano? Exatamente. Morreu. Acabou, Exatamente. Cadê a rosa? Acabou. É assim, e isso acontece em muitos ministérios, e Deus ele é muito fiel, muito justo. Se você é pastor e tem passado por isso, não se preocupe, Deus é fiel e justo que vai te honrar. Tenha dúvida disso. Tá certo. Bom, agradeço então a visita, pastor Luciano Scala, agradeço também ao bispo Everton Alves por estarem aqui mais uma vez falando sobre esse tema importantíssimo, tema de hoje, falsos profetas. Você pode encontrar esse conteúdo no canal Amor e Graça. Por falar em canal Amor e Graça, dá lá uma entrada no nosso canal, dá o seu like para nós, ajuda a monetizar a nossa programação, grave esse programa precisa passar, ó, você pastor de outro ministério, pastor de outra igreja, ou se fosse você, divulgaria esse vídeo aqui, fala, olha, membros, ouça, porque você vai estar defendendo a sua própria igreja, você vai estar defendendo a sua própria igreja. Se você fizer isso, você vai defender a sua própria igreja. Então divulgue esse vídeo, passe para outras pessoas, passe para os membros da sua igreja, fala, ó, isso que é a doutrina cristã é isso, não vai atrás de rebelião de Satanás, não, de rebelião do diabo, né? Porque é aquilo que eu falo, a pessoa está insatisfeita, ninguém é obrigado a ficar. Você acha que o membro do senhor tem que ficar na sua igreja? Não. É obrigado a ficar? Você acha que o seu membro tem que ficar na igreja? Não é obrigado. Não é obrigado. Na comunidade cristã Amor e Graça também. Se você quiser sair e falar, bispo, tô indo embora, amém, vai com Deus, obrigado, irmão, obrigado por tudo, seja feliz, eu torço por você, quero muito que você seja feliz. Se você daqui 10 anos ligar, ó, estou indo lá, sei lá, na igreja do Deus voador e tô feliz, amém, graças a Deus, meu, que bom que você tá feliz, seja muito feliz onde você está, mas a Bíblia é inteiramente contra divisões, né, separações, pessoas que fazem divisões por se aproveitar, né? Eles querem se aproveitar e, como disse o apóstolo Paulo, Deus é o próprio ego. Então nós trabalhamos sobre esse assunto hoje. Pega esse conteúdo depois nas mídias sociais, no canal do YouTube Amor e Graça. Se você puder, se inscreva lá no nosso canal Amor e Graça, escreva lá, dá o seu like para nós, para você monetizar a nossa programação. Bom, vou começar aqui, eu vou dar 5 minutos para cada um de vocês, para vocês falarem um pouquinho mais sobre o tema, dar as suas considerações finais e também as suas mídias sociais, onde a pessoa pode encontrar você, onde que ela poderá ter aí um acesso a você. Então vamos lá, deixa eu começar aqui. Eita, o que aconteceu aqui? Eu não sei. Espera aí um pouquinho. Eita. Cronômetro. Pronto, vamos lá, começando com o Bispo Everton. Bispo Everton, 5 minutos para o senhor dar suas considerações finais. Vamos lá. Maravilha. Bom, hoje nós falamos sobre falsos profetas e no decorrer do programa nós abordamos bastante as maneiras como nós podemos identificar esses falsos profetas. Basicamente, pelos seus frutos, o resultado do seu trabalho, o seu comportamento, a sua vida, né, ela vai demonstrar de alguma maneira se você é verdadeiro ou falso nas suas intenções. É claro que ser bem intencionado também não é suficiente, nós comentamos aqui, né, de boa intenção o inferno está cheio. Muitas pessoas nem sabem que estão sendo usadas como falsos profetas porque têm a boa intenção, mas infelizmente elas não estão apegadas com a verdade por terem a sua mente cauterizada. Uma outra coisa importante, o falso profeta ele sempre é inimigo da sã doutrina, mas precisamos ter um pouquinho de cuidado, porque como nós dissemos aqui no decorrer do programa, o falso profeta é aquele que vai vir com a palavra, ele vai vir com a Bíblia, ele anda com a Bíblia, ele prega a Bíblia. O porém é que ele interpreta essa Bíblia de maneira equivocada. Ele acaba introduzindo heresias, muitas vezes com a intenção, ou às vezes sem intenção, mas ele introduz heresias e ele vai maculando a sã doutrina. Então não basta apenas usar a Bíblia, tem que interpretá-la de maneira correta também. Geralmente o falso profeta
por ele ter um poder de persuasão muito grande no seu discurso, ele sempre vai arrebanhar um grande número de fiéis seguidores. Outra característica do falso profeta é que ele é interesseiro. Sempre em tudo que ele vai fazer existe algum interesse por trás, seja de qualquer natureza, financeira, poder, alguma coisa, ele sempre está pretendendo. Nós precisamos não apenas saber julgar, e aqui a palavra julgar até hoje em dia se tornou um termo pejorativo, mas quando nós falamos biblicamente em julgar, nós estamos falando de análise, de exame. Então a Bíblia nos diz, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, que nós precisamos julgar, ou seja, examinar as profecias. E 1 João 4:1, o apóstolo João, ele diz que nós devemos discernir os profetas. Então precisamos sim examinar não somente aquilo que sai da boca desses profetas, mas também a sua própria vida. Uma outra característica do profeta é que nem sempre a Bíblia é a única fonte de autoridade desse profeta. Muitas vezes ele vai se utilizar de experiências que ele teve com Deus para dizer assim diz o Senhor, enquanto que na verdade o Senhor não está falando nada. Alguns equívocos que nós cometemos ao analisar as falsas profecias é que a gente pensa que muitas vezes uma pessoa que está sendo usada para realizar milagres, aquilo está autenticando o seu ministério, aquilo está dizendo que ele é uma pessoa de Deus, quando não necessariamente, porque muitas pessoas vão realizar milagres, muitas pessoas de fato vão realizar milagres em nome de Deus, mas ainda assim, dentro do seu coração, elas terão uma outra intenção e por isso elas serão julgadas por Jesus como pessoas que não hão de herdar a salvação. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. A melhor forma de nós estarmos, novamente utilizando aqui essa analogia, vacinados contra as falsas profecias e contra os falsos profetas é pela Bíblia Sagrada. Nós falamos muito da inserção de falsos profetas na membresia de igrejas, mas muitas vezes o falso profeta está na liderança da igreja, está no púlpito da igreja, está pregando inverdades, está pregando mentiras nos púlpitos e muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, se você identifica isso, que de fato na liderança da sua igreja há pessoas que estão de fato contando heresias, né? Fazendo com que a palavra de Deus seja maculada, então você precisa ter esse discernimento de que talvez ali não seja o seu lugar, né? É aquilo que a gente sempre procura falar, né? Não procure uma igreja próxima da sua casa, mas procure uma igreja próxima da Bíblia Sagrada, né? Onde a Bíblia Sagrada é dita com verdade, sem introdução de heresias, e ali aonde Deus te chamou para você desenvolver o seu ministério. Então precisamos identificar muitos desses líderes que estão à frente de grandes denominações e que trazem uma aparência de serem pessoas usadas por Deus, mas que introduzem heresias sorrateiramente para enganar os incautos. E nós precisamos estar então vacinados através da palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Bispo, uma alegria poder voltar aqui. Um abraço ao pastor Luciano, a todos da produção da Rádio do Arimais. É sempre um prazer, uma grande satisfação. E se você quiser me procurar lá nas redes sociais, no YouTube, Professor Everton Alves, no Facebook Everton Alves e no Instagram everton.alves.dos.santos. Tá, então muito obrigado, Bispo Everton Alves. Pastor Luciano Scala, os mesmos 5 minutos para o senhor, para suas considerações finais e também para que o senhor dê os seus contatos aí, como que as pessoas podem encontrar Pastor Luciano Scala. Vamos lá? Muito bem, Bispo, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer por mais um ano que nós estamos aqui iniciando, trazendo assuntos tão importantes, tão relevantes como esse de hoje. E nós estamos vivendo um momento onde a igreja, ela verdadeiramente tem sofrido de ataques constantes da presença de falsos profetas. Tivemos um período muito complicado nas eleições, onde nós ouvimos muitas profecias que não foram de Deus. Nós estamos agora vendo tantos outros nomes aí surgindo em todo o Brasil, de pessoas falando em nome de Deus, profetizando coisas que são falsas, mentirosas, fake. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado com o que a Bíblia chama de falso profeta. Esse programa de hoje, ele é de extrema importância. Ele deve ser guardado com muito carinho, deve ser divulgado com muito carinho. Por quê? Porque ele serve como uma vacina para prevenir
que outros também venham se perder por conta de ensinamentos de falsos profetas, falsos ensinos. Eu quero encerrar com algumas dicas bem simples. Eu já falei de algumas, mas eu quero falar de outras dicas bem simples para que você possa identificar um falso profeta ou uma falsa profecia. Em primeiro lugar, a profecia, ela não vai em desacordo, ela tem que ir de acordo com a palavra de Deus. Não tem como uma profecia ser de Deus e ela está em desacordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então, se é uma profecia que está em desacordo com a Bíblia, coloque de lado, isso não é de Deus. Porque não vai entrar em contradição a profecia com a Bíblia, a palavra que Deus ensina, a palavra que Ele deixou para nós. Em segundo lugar, uma dica. O que é de Deus vai testificar no teu coração. Deus não vai trazer confusão para a tua vida. Deus não vai trazer confusão na tua mente. Então, aquilo que é de Deus, de alguma forma, Deus vai confirmar, vai testificar no teu coração. Em terceiro lugar, quando você se deparar com um profeta, observe os frutos que ele tem produzido. Ah, mas a Bíblia fala que você pode analisar, que você pode ver a maneira que essa pessoa tem se portado. Não faz sentido uma pessoa dizer que é de Deus e o fruto que ela produz é um fruto totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Em quarto lugar, você vai observar que um falso profeta, ele geralmente quer chamar atenção para si. É fácil você identificar uma seita, um falso profeta. Por quê? Porque geralmente o nome que é mais falado no culto é o nome da igreja, é o nome do líder e não o nome de Jesus. É uma dica. Não é o nome de Cristo, não é a palavra de Deus. Então nós temos culto que se fala muito mais de dinheiro, por exemplo, que é um Deus, né, do que o próprio nome de Cristo. Uma outra dica importante, e eu quero deixar como última também, seja especializado em verdade. Por isso que você deve ser um amante da palavra de Deus. Por isso que nós devemos fazer o que Deus disse para Josué, capítulo de número 1. Não se aparte da tua boca o livro da lei, medita de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós devemos fazer aquilo que está no Salmo 1. Nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar nas rodas dos escarnecedores. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Então, se você está ligado, conectado com a palavra de Deus, olha, o falso profeta não terá poder de enganar você. E a minha oração nessa manhã é que Deus possa nos livrar as nossas igrejas de ser influenciada por tantos falsos profetas que nós temos visto ultimamente em todo o Brasil. Infelizmente, muitos falsos profetas estão surgindo e que Deus venha nos guardar. Bispo, obrigado mais uma vez. Nesse último minutinho, eu quero divulgar as minhas redes sociais. Eu sei que esse programa tem uma audiência gigantesca e se você precisa de ajuda, por exemplo, com dependência química, tem alguém na tua família que precisa de ajuda, entre em contato comigo. Eu sou responsável por um trabalho social com moradores de rua. Às sextas-feiras nós levamos 1000 refeições nas ruas. Se você pode me ajudar, ser um parceiro, se você pode colaborar com esse projeto, entre em contato comigo. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, coloca aí Luciano Escala, Escala E-S-C-A-L-A, coloca Luciano Escala, você me adiciona e nós vamos ter o contato. Ou então pelo WhatsApp, que é o 011 96424 2661. 011 96424 2661. Deus te abençoe. Valeu, bispo. Valeu, eu que agradeço, pastor Luciano Escala. Bom, nós vamos a um break e voltamos já já com você aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Tema de hoje nós falamos sobre falsos profetas. Daqui um pouquinho eu volto para as minhas considerações finais. Vamos lá. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3.
Em nome da comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas, com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas, em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom, vamos lá, vamos às nossas considerações finais, né? Acho que esse programa ele foi de grande valia, não só para todas as pessoas que frequentam ministérios, frequentam igrejas, como também para vários pastores, né? Que depois vão pegar esse programa, passar para os seus membros, falar, olha aí, esse bate-papo aí com o Bispo Emerson, com os pastores lá, o que a Bíblia cita sobre isso, né? Porque isso é uma constante. Qualquer lugar, qualquer pastor que você conhece já passou por essas questões, por essas situações, que nós não podemos nunca nos esquecer, que é o pecado número 1. Qual o pecado número 1? Qual o pecado? O pecado número 1, às vezes as pessoas pensam que foi lá no Jardim do Éden, onde Adão fez ali aquele pacto com o diabo, né, e enganou Eva, a serpente foi lá enganar Eva, e as pessoas acham que essa é o primeiro pecado. Não, o primeiro pecado, todos sabem qual foi. O primeiro pecado foi celestial. O primeiro pecado não existiu aqui na Terra, o pecado existiu antes mesmo de existir a Terra, onde lá o anjo da luz, lá, né, alguns chamam de Lúcifer, outros falam, não, é o diabo, a serpente, o dragão, né? Ele chega ali, o anjo mais formoso de Deus, ele chega e fala assim, olha, eu vou construir um trono, vou se assentar acima do trono de Deus e vou ter meu reino, vocês querem me seguir? É isso que nós temos que pensar, sabe? O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele pensa. A pessoa que não pensa, a pessoa que age só pelo sentimento, é uma pessoa perdida no mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele pensa, ele raciocina, ele medita. Caramba, o que o diabo usou? Vamos pensar bem, o que o diabo usou? Quais foram as palavras que foram usadas por ele para ele convencer um anjo? Aliás, ele não convenceu um anjo, ele convenceu 1/3 dos anjos, mas convencer anjos, o que você faz? O que você oferece para convencer anjos? Porque, poxa, quando você pensa anjo, você pensa assim, estamos num âmbito espiritual, né? O anjo, ele tá ali, vida eterna, não precisa de alimento, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa de prazeres carnais, essas coisas que nós precisamos aqui. Aqui nós precisamos de dinheiro, passeio. Lá no céu, o que poderia ter sido oferecido para esses anjos para que eles seguissem o diabo, né? O que foi oferecido, e tão assim bem oferecido, que 1/3 dos anjos, gente, não é pouco não, digamos que nós tenhamos, sei lá, 900 mil anjos, poxa, 300 mil anjos seguiram, sabe o que é isso? 900 mil, 300 mil, não é isso, é um número incontável, uma hoste incontável de anjos, e ele conseguiu 1/3 ele consegue arrastar para a perdição. E se isso aconteceu no céu, imagine aqui na terra, gente, como nós estamos sujeitos a essas questões. Então o que nós temos que fazer? Pastor, o que nós temos que fazer para não cairmos nessa cilada? Meu irmão, é aquilo que sempre está escrito. Olha, eu acho que o segredo, os pastores passaram vários segredos para você, mas acho que o primeiro segredo tem que estar acima de tudo, é aquele negócio, ó.
é o que Paulo diz, a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então eu acho que o primeiro passo, o mais importante de tudo, é você deixar sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Aliás, o próprio Jesus disse, se alguém não negar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para você ser discípulo de Jesus, você tem que negar tudo, até mesmo suas vontades. Senão você não pode ser discípulo de Deus. E Paulo, ele dá esse segredo. Ele fala que o segredo é que a carne luta contra o espírito. Está em Gálatas 5, 16, isso, e 17. A carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se você falar assim, eu vou abdicar das minhas vontades para fazer a vontade de Deus, nunca você vai cair nessa armadilha. Nunca você vai cair nessa armadilha. Se os anjos chegassem, falassem, recebeu a proposta de Satanás, né? Digamos, eu sou um anjo, estou lá no céu, recebi a proposta. Poxa, o diabo vai lá, o Lúcifer, como alguns chamam, ele vai construir um trono acima do trono de Deus, né? Mas espera um pouquinho. É tentador, hein? Tentador, a proposta dele foi tentador, porque aqui eu sou um anjo, lá ele falou que eu seria um querubim, aqui eu sou um arcanjo, ele falou que eu seria um serafim, ele falou que eu seria um querubim da guarda, ou seja, ele me fez uma proposta para eu aumentar de posição, aumentar de cargo, deve ser isso, né? Que convenceu os anjos a seguirem lá na rebelião do céu. Na rebelião do céu deve ter tido uma proposta parecida com essa, não sei, mas pode ser isso. Poxa, mas espera aí, o que Deus vai pensar de mim? Se eu ficar, se eu for junto com o diabo, meu Deus vai ficar triste. Mas espera aí, quem me criou foi Deus. Mas o Senhor, Deus é o meu Pai, Ele que é o meu Criador. Eu vou deixar Ele triste, eu vou deixar... E aí, o anjo meditaria e falaria, não, mas espera um pouquinho, olha, o diabo, eu até iria com você, sabe, sua proposta é tentadora, mas espera aí, eu não posso ir contra o meu Deus, eu não posso ir contra a vontade do Senhor, eu não posso ir contra aquilo que Deus, Ele preparou pra gente fazer, então me desculpa, seja feliz, se você quer ir, vai, né, toma o seu rumo, mas eu não posso me levantar contra Deus, e você ficaria do lado de Deus. Então pense bem nisso, né? Pense bem nessa situação, porque hoje você fala, bicho, mas isso é coisa de anjo, isso não é coisa aqui não, coisas que estão acontecendo aqui na Terra da mesma maneira. Pessoas que estão deixando de seguir o chamado de Deus, a vontade de Deus, pessoas que estão deixando de praticar aquilo que Deus colocou para elas praticarem para fazer a vontade dos homens. Ou, às vezes, a vontade do próprio homem, do seu próprio coração, do seu próprio ego. Será que compensa fazer isso? Uma das exortações de Jesus para Pedro foi qual? Ele falou, Pedro, você hoje anda segundo a sua vontade. Até aquela que nós lemos em João ali, né, ao final do livro de João. Você hoje anda segundo a tua... Quando fores mais velho, outro te pegará pela mão e te levará para onde não queres. Ou seja, Jesus quiser, ó Pedro, quando você se converter, hoje quando você não é convertido, você faz a vontade dos homens, das pessoas, dos seres humanos, até a sua própria vontade mesmo. Você deixa de obedecer a minha vontade para obedecer a sua vontade. Quando você for mais velho, quando você se converter, é o Espírito Santo que vai guiar você, é Deus que vai guiar você, é o Senhor que vai guiar a sua vida. Então você não vai mais ser guiado por homens. Olha a situação então que nós estamos vivendo na atualidade e como que ela é um espelho da situação que aconteceu lá no céu. Porque você tem que pensar nisso. É impossível que você não tenha cabeça para bispo. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Lá no céu, não é mesmo? O diabo foi lá, pegou um terço dos anjos, se rebelou contra Deus. O que ele ofereceu para esses anjos seguirem? Estarem com ele? Por que os anjos foram? Por que eles foram precipitados no abismo, na perdição, na morte? Por que Deus não poupou os anjos quando pecaram? Você acha que Deus vai poupar a gente se nós pecarmos, gente? Pensa bem, hein? Se ele não poupou anjos, ele vai poupar nós. Vai te poupar. Não, você fez rebelião, você se levantou contra a tua igreja, você fez um motim aí, você criou divisão e Deus vai perdoar você? Se não perdoa anjos. Bicho, mas espera então, quer dizer que eu tenho que morrer dentro dessa igreja? Não, nós já deixamos bem claro.
Você não gosta da doutrina, tá contra o pastor, você não se dá bem. Meu irmão, segue o teu caminho. Vai ser feliz, né? Olha, tem milhões de pessoas. Olha quantas pessoas estão se perdendo aqui em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Vai lá, monta a tua igreja, mostra que tu é um homem de Deus, vai pregar evangelho, vai ali, né? Você quer abrir uma igreja? Não é pecado abrir igreja, não, pode abrir igreja. Vai lá, né? Eu quando abri minha primeira igreja, eu fui numa cidade, eu saí do ministério, olha que interessante, como é diferente a postura do homem de Deus, né? Eu saí de um lugar que não tinha, tinha uma igreja lá, da igreja que eu frequentava, né? A igreja que eu era pastor. E aí eu comecei a ver as cidades de São Paulo. Qual cidade de São Paulo não tinha aquela igreja? Qual cidade? Aí encontrei uma cidade que não tinha aquela igreja. Então eu falei, olha, eu vou abrir minha igreja nessa cidade. Fui lá, comecei do zero, sem ninguém, sem membro nenhum, né? Aí nós começamos lá, fomos na cidade, conheci uma pessoa e conheci outro, conheci o vizinho e tá pregando. A igreja chegou lá 300, 400 pessoas, lotamos a igreja. A igreja ficou lotada. A última, meu ato lá nessa cidade foi alugar o mercado. Tinha um mercado na cidade, o mercado fechou, nós pegamos o salão do mercado da cidade para montar a nossa igreja. De tanto que ela cresceu. Então você pode crescer, se você é um homem de Deus, você vai crescer. Você não precisa fazer divisão. Você vai ali, você vai montar a sua igreja, né? E não precisa combater, não precisa difamar o seu antigo líder, e você vai embora, você vai para frente. Entendeu? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão é que essas pessoas não creem em Deus. Elas não estão fazendo isso pela mão de Deus, elas fazem isso pelo ego, pelo desejo, pela vontade própria, porque elas querem ser donas do seu próprio negócio, elas pensam que igreja é negócio. E aí vão montar os seus ministérios. E você não pode cair nessas ciladas. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm essa intenção, não é para pregar o evangelho, mas sim para se tornar independentes. Elas querem ser ricas, elas acham que igreja é para ganhar dinheiro. Elas começam a ter uma visão turva das coisas de Deus, uma visão totalmente conturbada. Então isso aconteceu na época de Jesus, aconteceu na época de Paulo, acontece nos nossos dias, aconteceu no céu antes de existir a terra. Antes de existir vida aqui nesse planeta, aconteceu isso no céu, gente. Então como é que nós vamos negar que isso está acontecendo, que isso acontece hoje? E você tem que fugir dessas coisas. Você não pode se envolver em divisões, porque, pensa bem, Deus lança 1/3 dos anjos, ele lança para o inferno. Ele fala, olha, não tem perdão para vocês, eles não foram perdoados. Se Deus, está escrito, Judas fala, se Deus não poupou os anjos, quando pecaram, lançando-os, precipitou no abismo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, como você vai escapar se os anjos não escaparam? Se você é melhor que um anjo, não é? Então, meu irmão, não tem escape, né? Então, é uma coisa que você tem que ficar muito atento a isso. E para você ultrapassar isso, para você não cair nessa cilada, tem um remédio. Qual o remédio? Eu não vou fazer minha vontade, a vontade de Deus. O que Deus quer? O que a palavra de Deus me ensina? Deus é a favor? Não, Deus é contra. Então, se Deus é contra, então não faço. Não vou fazer, não vou. Ah, minha vontade seria ir, mas eu não vou porque eu não posso desagradar a Deus. Ótimo. Né? A vontade não peca ninguém. Você pode ter vontade de fazer as coisas. Isso não é pecado. É pecado quando você concebe ao desejo. Então você pode ter vontade, mas você não pode conceber a vontade. Se você quiser ser bem-aventurado por Deus, pense nisso, tá? Medite nessas palavras e pratique isso grandemente em nome de Jesus, tá bom? Eu convido você a estar comigo neste domingo. Vamos estar juntos ali na Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Você não pode perder esta grande oportunidade de participar de um dos nossos cultos. Você quer conhecer a nossa igreja? Eu vou passar uma vinheta aí com todos os endereços, né, reuniões aí que você pode estar conosco. E lembrando que domingo agora, 9 horas da manhã, nós temos nosso culto principal ali na Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Neste mesmo horário, a pastora Silvia está com você às 9 horas da manhã em São Miguel Paulista, na Marechal Tito 218, esquina com a Nordestina. Depois nós temos reuniões às 10 da manhã em Guarulhos e na Lapa, que nós vamos passar os endereços já para você. E 3 horas vamos estar juntos ali com você, em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950. Aí depois, 18 horas, eu volto com você no Brás, na Celso Garcia 243,
E nós transmitimos esse culto pela rádio. Se você está ouvindo a rádio hoje, domingo, 18 horas, coloque de novo nessa emissora para você nos ouvir. Ou nos acompanhe pela mídia social, pelas mídias sociais, YouTube e também o Facebook, né? O Facebook, Amor e Graça, YouTube, canal Amor e Graça. Você poderá acompanhar a nossas reuniões, tá bom? Nós vamos ao sorteio do livro, né? Todas as pessoas que participam conosco, que dão like, elas concorrem ao livro dos sentimentos. Então nós vamos sortear 2 livros hoje para você que tem participado. Olha, eu vou dar uma dica para você. A Clínica Viva Psicologia, ela está fazendo aniversário, hein? Daqui um pouquinho nós vamos comemorar o aniversário da Clínica Viva. Esse livro, ele é um livro de psicólogo, não é um livro... não é um livro religioso, é um livro escrito por um psicólogo, serve para psicólogos também e para as pessoas que fazem terapia, principalmente você que quer entender sobre as questões dos sentimentos. Então fique atento no programa Viva Psicologia às 3 horas da tarde, porque em breve nós vamos estar falando sobre o sorteio de vários livros, hein? Você vai ter a chance no programa Viva Psicologia de ganhar não um livro apenas, mas vários. Quem sabe você não ganha esse livro maravilhoso que vai ajudar você a lidar com as pessoas difíceis. Tem pessoas difíceis nesta vida e nós vamos então sortear esses livros em breve, tá? Vamos lá ao sorteio, senhor Wesley. Vamos lá, vamos ver quem ganhou o livro dos sentimentos. Quem ganhou o livro dos sentimentos foi Jussara Bonfim. De novo, Wesley. Jussara Bonfim ganhou novamente o livro dos sentimentos. Bom, parabéns, né? É sorteio, a Jussara Bonfim participa tanto do programa e merece ter ganhado mais uma vez. A Jussara Bonfim, acho que é o terceiro livro que a Jussara ganha. Segundo ou terceiro? Acho que é o terceiro, hein, Wesley? Estou desconfiado que é o terceiro. Vamos ao sorteio de quem deu like também, hein? Quem deu like pra gente ganha um livro dos sentimentos também. Vamos ao sorteio. Quem ganhou o livro dos sentimentos foi Ivonete Maria de Jesus. Ei, Ivonete, finalmente saiu o seu nome, hein? Ivonete participa também do programa toda hora, ganhou pelo like, hein? Ela participa nunca deixou de participar do nosso programa, mas a Ivonete ganhou com um like, deu like pra gente, ganhou o livro dos sentimentos. Vocês duas podem retirar o livro dos sentimentos nas respectivas igrejas que vocês congregam, tá bom? Gente, beijo no coração, fiquem com as vinhetas finais. Eu volto segunda-feira ao vivo com você, com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas, mas antes, nos encontramos no Brás, Avenida Celso Garcia 243, estamos esperando por você. Até lá! Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0. Ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Chegou o Livro dos Sentimentos.
Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.